Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Jesus, de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar o Teu coração com a Tua igreja, com os nossos irmãos. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá esperança, Senhor, de que as coisas irão mudar e não serão como estão, porque o Senhor tem um propósito e tem um projeto maior a nosso respeito. E eu creio, ó Pai, que nesta noite o Senhor fala através da Tua palavra. Abre os nossos entendimentos, ó Deus. Nosso coração, Pai, esteja preparado para ouvir e receber a Tua palavra, a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. João, capítulo de número 2. Eu quero ler a partir do primeiro versículo, onde que é o primeiro, fala do primeiro milagre que Jesus fez. Amém? Versículo de número 1 diz assim: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem mais vinho. E Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? E ainda não chegou a minha hora. Mas a sua mãe disse aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Fala comigo, purificação. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. E cada uma levava 2 ou 3 medidas, em outras palavras, cerca de 80 a 120 litros. Versículo de número 7. E disse Jesus aos servos: Enchei de água essas talhas. E encheram eles até em cima. E então Jesus diz: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os servos sabiam que tinha tirado a água, chamou o noivo e disse: Tu pões o vinho bom quando já todos beberam fartamente? E então então trazes o inferior, mas tu guardastes o vinho bom por último. O primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. E assim revelou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. E depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Eu quero ler mais uma vez esse último versículo 12. Depois de tudo isso, fala comigo, depois de tudo isso, Jesus voltou para casa com a sua mãe, seus irmãos e os discípulos. Amém? Queridos, o ministério de Jesus se inicia a partir do momento onde que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ser trabalhado. E ali Jesus estava sozinho. Mas ao retornar, ele começa a ministrar a palavra. E no terceiro dia que aconteceu essas coisas, que ele retorna de ministrações de palavras, de ter voltado do deserto, pastor, ele começa a operar os primeiros sinais, o primeiro milagre, num lugar, numa ocasião muito própria para a nossa realidade dos nossos dias. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, é assim, nós convidamos Jesus para entrar em todas as áreas da nossa vida.
E o primeiro lugar que Deus começa a atuar e operar é na família, é no casamento, é nos filhos. Você observa que lá no final de tudo isso, o que Jesus fez? Ele não saiu por aí pregando, curando, libertando e ressuscitando. Ele tirou um tempo para ficar com a família. Ele voltou para casa, versículo 12, para Cafarnaum, com a sua mãe. Aleluia. Jesus, ele volta para casa e passa um tempo com a família. Fala para o teu irmão assim, família. A importância que Jesus dava e o que ele queria ensinar para os discípulos é que a família é mais importante de tudo aquilo que Jesus fazia. Que estar com os seus irmãos, estar com sua mãe era muito mais importante. Porque a palavra, o próprio Jesus diz, do que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ele está falando de perder também a sua família, de perder. Imagina se Noé tivesse entrado na arca e tivesse ficado de fora os seus filhos, sua esposa. O propósito de Deus haveria se encerrado para a humanidade. Noé desceria, sairia da arca e viveria os seus anos de vida e em paz, porque afinal de contas não teria mais ninguém para perturbar. Mas se terminaria tudo. O projeto de Deus, quando Ele cria o homem, Ele nos coloca numa família. Ele olhou para o homem lá no jardim e disse, não é bom que o homem fique só. E quando Ele cria um adjuntor, Ele começa ali um projeto de família. Ele começa um projeto igreja. É onde que nós se assentamos, nos reunimos, compartilhamos das coisas boas, das coisas ruins. Eu estive em viagem, eu tive uma oportunidade interessante e Jesus começou a falar isso comigo. Eu estava num sábado na conferência lá, pastor, e os coordenadores tinham uma casa dos obreiros, dos diáconos da igreja, onde que eles estavam fazendo almoço para os obreiros. E eu cheguei lá muito cedo. Tinha alguns irmãos sentados na mesa, conversando. Eu não conhecia absolutamente ninguém. E quando eu cheguei, eu perguntei, é aqui que tem o almoço para... Todo mundo estava almoçando. Eu falei, mas é aqui que é o pessoal da coordenação da escola, do clamor, é para almoçar? Ela falou, sim, meu irmão, senta aí. Eu peguei meu prato, me servi, sentei assim, fiquei bem quietinho. Eu queria sentar num outro lugar, sozinho, para não atrapalhar aquele momento, aqueles irmãos. Eles pareciam tão felizes, tão alegres, tão família. Eles disseram assim, não, vem cá, senta aqui perto. E eu sentei ali, tinha jovens, velhos, né? E eles conversavam, ninguém era parentela, mas eles se tratavam como se fosse família. E eles começaram a conversar comigo como se sempre tivessem me conhecido. Eles conversavam comigo como se eu não fosse um ilustre desconhecido. E assim Jesus fez com cada um de nós, quando Ele nos resgatou do mundo, de uma vida de pecado. Ele nos traz e coloca numa família. Ele nos traz e coloca numa igreja, onde que se deveria sim ser uma família. Não é verdade? Fala para o teu irmão assim, estamos caminhando para isso. Aleluias, amém? Mas não tem coisa melhor do que você chegar num lugar e ser bem recebido. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa do meu sogro, pela primeira vez eu olhei para o meu sogro, eu pensei assim, esse homem vai me dar um tiro. Ele estava arrumando a espingarda, gente. E quando eu fui falar que ia levar a filha dele embora para casar, para morar comigo, ele olhou e ele enchendo as cartuchos de bala. Não foi fácil. Mas Deus te coloca numa mesa. E o melhor momento para uma família é quando nós estamos assentados, reunidos na mesa.
Eu me lembro que antigamente, eu não sei se você é dessa época, mas se assentávamos à mesa, não tinha televisão, não tinha celular, no máximo um radinho de pilha, né? Mas sentávamos ali e conversávamos as coisas da família. Sentávamos ali e conversávamos. O pai olhava para a gente e perguntava assim: como é que foi a tua escola? Como é que foi a tua semana de aula? E você tinha que falar aquilo que tinha acontecido, por mais que fosse bom ou não, mas era o momento da família, momento de reunião. Eu me recordo que na minha infância nós tínhamos uma vizinha que ela tinha um hábito, era uma cultura. Isso vem dos judeus, mas essa cultura se perdeu. Os filhos, quando chegavam em casa ou quando saíam, eles olhavam para o pai, para a mãe: bênção, pai, bênção, mãe. Pediam a bênção dos pais. Fala para o teu irmão: a bênção do seu pai, da sua mãe, é muito importante. Abençoar os teus filhos é muito importante. Perdemos bons hábitos porque perdemos a mesa. Perdemos os bons costumes porque a família está se perdendo. Nós estamos vivendo uma geração fast food, onde que tudo tem que ser rápido, o delivery tem que ser a pronta entrega. Você chega lá, senta, come, a família está almoçando em horários diferentes, e quando senta para reunir, para comer no mesmo horário, tem uma televisão ligada ali perto, tem um celular. A Lívia é um problema quando a gente vai almoçar, ela quer colocar o celular e assistir desenho. Mas é um momento que nós temos para termos comunhão. Quando Jesus chama os discípulos, os primeiros discípulos disseram assim, falaram para André: André, encontramos aquele que haveria de vir, encontramos o Messias. Na mesa do grande banquete. E um dos primeiros maiores sermãos que Jesus libera, ele fala sobre as bodas do Cordeiro. Ele está falando de uma grande festa, de se reunir, de se assentar à mesa, de estar ao lado. E o primeiro milagre que Jesus faz é no casamento, no início de uma família. Eu não sei se você tem o hábito de tudo que você vai começar ou fazer na sua vida, chamar Jesus para fazer parte desde o início. É por isso que casamos na igreja. É por isso que pedimos a bênção de Deus, para que Deus esteja desde o início. Entende? E não só. Aqui profeticamente o que Jesus fez, eu quero falar para vocês sobre as 6 talhas. O tempo da purificação. Talhas eram grandes vasos, na verdade, esculpidos numa pedra. Eles pegavam uma rocha e esculpiam com uma talhadeira, e ali cabiam água para se lavar as mãos e lavar os pés. Era uma cultura de lavar as mãos, e de lavar para comer, e de lavar os pés para entrar dentro de casa. E estavam ali aquelas talhas vazias. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: enche de água para a purificação. E profeticamente Jesus estava falando que o Espírito Santo veio para lavar e purificar toda a nossa vida, tudo que somos, e transformar aquilo que não existe no seio de muitas famílias, que é a alegria, porque o vinho na Bíblia representa a alegria do Senhor. Fala para o teu irmão assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos numa região do Vale dos Vinhedos. É uma cultura, principalmente do italiano, tomar um vinho. E o vinho alegra. E a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar. Não está escrito para não beber. Tem gente que não pode mesmo, que não sabe se controlar, não é verdade? Mas o vinho representa a alegria.
E quando Jesus transforma, pega aquilo que, quando você lava tuas mãos num recipiente, aquela água ela continua limpa. Você já chegou do trabalho com as mãos daquele jeito, com os pés só o Todd, e começa a lavar numa bacia ali. Aí imagina você, aquela água não ficava limpa. E neste caso aqui já não havia nem água para se limpar. E Jesus fala: enche de água, coloca a água de volta no seu devido lugar. Deixa Deus limpar as coisas na sua vida no devido lugar. Sabe que muitas vezes nós fechamos áreas da nossa vida e fala para Jesus: Jesus, o teu limite é aqui, ó. Aqui você pode fazer, aqui eu ainda tomo conta. Mas Jesus está falando que Ele quer limpar por inteiro. Ele quer purificar por inteiro. E quando Jesus transforma aquela água da purificação em algo novo, um vinho novo, o melhor dos melhores do vinho para uma festa, Ele está dizendo que Ele quer fazer um grande milagre e devolver a alegria para o seio de uma família. Lá em Minas Gerais eu contei para alguns irmãos, nós estamos agora na época da colheita. Eu me lembro que o ano passado, ainda na época da colheita, aqui na porta da igreja aqui, descia suco de uva. Você já deve ter aquele aroma. O turista, quando chega aqui, eles ficam doidos, porque é aquele cheirinho de uva. Quarta-feira um irmão lá em Farroupilha trouxe 100 quilos de uva, meu irmão, para o pastor Bira. E o pastor Bira ia viajar no dia seguinte. Eu falei: aleluia, eu recebo. A gente deu uva lá para os meus parentes, para o meu sogro. Tem uva lá, quem quiser vir comer uva lá, só chegar. Tem uva sobrando um monte. Você fala de uva, é alegria. E por que o vinho, a uva, ela representa o povo de Deus? Significa que o vinho, Deus tem prazer, porque é o seu povo. É onde que Deus se alegra com o seu povo. E a melhor forma de Deus que Ele quer se alegrar conosco, não é por aquilo que Ele vai nos dar, não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele é. Quando a gente senta na mesa, quando nós nos assentamos, a primeira coisa que Ele faz, Ele reparte o pão, Ele nos serve, Ele lava os nossos pés. Olha o que Jesus fez na noite em que Ele foi traído. Ele chamou os discípulos tudo para perto e começou a ensinar. Mesa é lugar de ensino. Fala para o teu irmão assim: o púlpito, fala assim, o púlpito pode te alimentar. Você vem e ouve a palavra de Deus. E isso está muito enraizado na cultura judaica, que no culto, ouvir a palavra de Deus alimenta, mas não te sustenta o suficiente, o necessário. Porque esse é o papel da mulher na cultura judaica. Ela ouve em galerias na sinagoga, pastor Luiz, lá no escuro, que os homens olham para cima e não vê o rosto delas. Elas ouvem a palavra. O pai chega em casa, traz para a mesa e repete ou traz uma palavra, uma direção de Deus. E no decorrer do dia a dia, da semana, a mãe reforça aquilo que o pai trouxe de Deus para sua casa. Esse é o papel sacerdotal. Esse é o papel de quem entendeu a missão do seu marido, e ela reforça dizendo: olha, a palavra de Deus, a palavra que o pai trouxe para o seu pai, que é sacerdote nessa casa, é doce como mel. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho. Este ensinar, ele é do pai e ele é da mãe. O pai vivendo e a mãe reforçando também, vivendo e dizendo: olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Não é fácil nos nossos dias ensinar os nossos filhos na palavra de Deus. Tem muita concorrência, sim ou não? Tem muito cardápios por aí. Hoje os nossos filhos estão sendo doutrinados na escola, estão sendo doutrinados na televisão, estão sendo doutrinados na internet. E
a família está se desestruturando, está desmoronando, porque acabou o vinho, acabou a alegria, acabou os melhores momentos. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai trabalhando a semana inteira, indo para a faculdade, estudando à noite. Final de semana era jejum, era oração, era vigília, era monte, era ir pregar, e a gente indo para um lado e para o outro. Quando tinha culto, meu pai levava a gente mesmo. Eu me lembro quantas vigílias que meu pai foi, que ele deixava a gente embaixo dos bancos dormindo. A gente tudo pequeno. Mas ele levava a gente para os montes. No início a gente não entendia, mas quando a gente começa a ficar crescidinho, a gente começa a ficar enjoado. Porque quando você não entende, você não quer saber daquilo. Mas eu me lembro uma coisa que meu pai fazia quando eu era pequeno, que eu já fui pequeno, viu? Mas que até hoje, se eu tenho a oportunidade de fazer, eu gosto muito de fazer. Tinha um sábado ou um domingo que meu pai não tinha alguma atividade, ele estendia um colchão na sala ou deitava mesmo no tapete, todos os filhos em volta ali. Eu sou da época do videocassete, viu? Viu, Isa? Não sei se tu é dessa época. Ele alugava umas fitas de vídeo, de filme de comédia, e deitávamos ali e passávamos a tarde assistindo, rindo. Dormia, tirava uma soneca. Não tem nada melhor do que dormir no colo do pai, não é verdade? Pega um bebê e tira do colo do pai e da mãe para você ver. Não é verdade? Aquilo para mim era o máximo. E hoje eu tento fazer isso com meus filhos, né? A Lívia já é mais tranquila, ela deita, ela fica do lado, ela quer. Tem que assistir o que ela quer, né? O desenho que ela gosta. O Samuel já meio assim, pai, para com isso. Esse negócio de ficar grudado. Fala assim com teu irmão assim, estar junto não significa estar conectado. Reflita sobre isso. Você pode estar dentro da casa com os teus filhos, com a tua família, mas é uma dissintonia só. Um está pensando lá, o outro está pensando aqui, o outro não está pensando em nada. Estar junto não significa estar conectado. Quando há conexão, as coisas acontecem voluntariamente. A mãe de Jesus olha para Jesus e fala assim, Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria, e a festa mal tinha começado. Imagina o tanto de gente que talvez estivesse nessa festa, ou o tanto de beberrão que estava ali. E Jesus olha para ele e diz assim, o que eu tenho a ver com isso? Esse problema não é meu. Mas ela toma uma atitude de olhar para os servos que estavam ali, aqueles jovens, e disseram assim, faça tudo o que ele está dizendo para fazer. E Jesus dá ordem. E aqueles servos, sabendo que aquela água havia sido transformada em vinho, eles levaram e continuaram servindo. Talvez depois da festa, a Bíblia não fala aqui, mas depois da festa, o noivo e a noiva ficaram sabendo. Acabou o vinho e Jesus fez um milagre, viu? Jesus operou um milagre aqui, nunca se viu. Ele pegou a água da purificação, a água de lavar as mãos, a água de lavar os pés, e transformou em vinho. Vocês, tomaram tudo. Eu imagino a resposta. Não importa o que ele fez, eu sei que estava bom. Não importa como que ele fez, eu sei que estava bom. E assim é Deus. Para mim não importa a maneira com que Deus vai fazer. Não importa como que Ele vai fazer. Ou quando que Ele vai fazer. Importa que vai ser bom. O importa é que vai transformar algo na minha vida. O importa que vai ser renovado coisas na nossa vida. E Jesus não só faz um milagre, mas Ele ensina na prática que a família é mais importante do que fazer o que Ele fez. Ele pega a sua mãe, os seus irmãos, os discípulos, e volta para casa passar um tempo com eles.
Hoje se perdeu isso. Eu, pastor Guilherme, até 2017, eu havia ficado 16 anos sem tirar férias. Por isso que eu te falei que você precisa tirar férias. Escuta o que eu vou te falar. Eu fiquei 16 anos sem tirar férias. Porque eu passei a maior parte desse tempo no período de férias, indo servir em congressos, escolas, levava os meus filhos junto. Mas a atenção não era para eles. Fala, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para o teu sogro aí, olha para a tua filha. Filha, olha para o seu pai e diz assim: você precisa tirar férias comigo. Você precisa tirar umas férias comigo. Deus está mais preocupado que você passe tempo com a sua família do que passar tempo na igreja. E eu fiquei 16 anos ofertando as minhas férias, o tempo que eu podia estar com a minha família. E isso me custou muito. Me custou muito. Até o dia que a Lívia nasceu. Até o momento que a Fabiane ficou grávida, a pastora Fábio ficou grávida da Lívia, porque eu me tornei uma pessoa insensível para tudo. Eu não conseguia olhar para minha esposa e ver que ela tinha necessidades. Eu chegava em casa, a gente chegava em casa dos cultos cansados, né? E ela sentava e começava a conversar. E eu falava: aleluia, oh Jesus, entendeu? Vamos fazer, não sabia nem o que se falava. Lá na escola, pastor, acontece uma coisa assim muito fantástica. Chegam jovens de tudo que é lugar do país e do mundo, e ali eles querem servir, eles querem ser esses jovens que serviram esse vinho, levaram esse vinho até o anfitrião da festa. Chega lá na escola, todo mundo é santinho, bonitinho, são todos solícitos, querem ajudar a carregar as coisas, querem ajudar a fazer, querem ajudar, e eles se disponibilizam para tudo, até se for necessário ficar sem dormir, eles são assim o tempo todo. Mas nós ouvimos uma palavra lá que normalmente essas pessoas que são assim oferecidas para fazer as coisas, lá na sua casa não serve nem para lavar uma louça, nem para ajudar a passar um pano, não serve na sua igreja, não consegue dizer: pastor, estou aqui, o que precisa fazer? Entende? Nós queremos participar, queremos ser transformados, queremos viver algo novo, mas nós não somos solícitos nos bastidores, como esses jovens aqui foram, onde que ninguém está vendo. Jesus fez um grande milagre, algo extraordinário, e eles presenciaram e viram isso. Eles foram testemunha porque eles colocaram a água ali. E quando eles foram servir, já não era mais água, era vinho. Mas quando eles chegaram lá no anfitrião, no mestre-sala, o organizador da festa, eles não falaram: olha, Jesus fez e aconteceu, e eu estava lá, eu participei. Não, eles ficaram bem quietos. Você sabe por quê? Família é bastidor. Só quem convive nas quatro paredes sabe o que rola lá dentro, sim ou não? A gente chega na igreja tudo bonitinho, tá? Tudo alinhadinho, todas essas carinhas de anjo, como se tudo estivesse bem. É porque na verdade muitas pessoas entendem que a igreja sim é um melhor lugar para se estar, porque em casa não consegue conviver um com o outro. Nós lemos um livro de um testemunho pessoal de uma mulher de um pastor, aquele livro que a gente estava fazendo mentoria. Você leu tudo, pastor? Aleluia. E a esposa do pastor chega na igreja, pede um momento com o pastor e fala para o pastor bem assim: pastor, eu vim pedir a minha carta de transferência da igreja. Mas por quê? Porque eu queria ser casado com o meu pastor e não com o meu marido.
E ela estava falando com o próprio marido. Porque as atenções que ela necessitava, não era que ela exigia, mas que ela necessitava, não estavam sendo supridas. Eu já cometi o mesmo erro. Todos nós cometemos o mesmo erro. De sermos mais solícitos e ajudar e servir o próximo do que dentro da nossa casa. Se Jesus aqui no versículo 12 parou tudo o que estava fazendo, ele poderia ter feito várias agendas, porque agora ele era o milagreiro, ele era o pregador, estava iniciando o ministério dele. Com certeza, qual é a igreja que não vai querer receber um homem desse? Cheio de unção, cheio de poder. Aí o que Jesus fez? Fechou a agenda e foi para casa, ficar com a família, ficar com os discípulos, ensinar para os discípulos o conceito de família. Tanto é que, não está escrito, mas imagino eu, que tanto é que Pedro tinha muitos problemas na sua família. Ele era um pescador, ficava dias fora de casa, mas Jesus entrou tanto dentro dele, que Jesus foi convidado até a ir na casa de Pedro, para curar a sogra. Tamanho foi a obra dentro daquela casa, tamanho foi o milagre. Nós estamos vivendo dias onde que Satanás não está atingindo, atacando só a igreja, mas ele está atacando profundamente a família. Hoje eu fui atender uma moça com relacionamento familiar destruído. Eu perguntei para ela: você entende que não está nada bem e que Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, está tentando já há um bom tempo tirar sua própria vida? As escolhas que nós fizemos pode causar e perpetuar algo muito ruim, não para hoje, mas para a nossa geração, a próxima geração. Ser família é ser igreja. Fala para o teu irmão: ser família é ser igreja, é trazer para perto, é sentar na mesa. O púlpito alimenta, mas trazer para a mesa traz nutrição. Vai fazer com que aquele bife, aquela feijoada pesada seja digerida de melhor forma. É onde que Jesus traz para perto. Como você vai ver, os maiores ensinamentos que Jesus trouxe para os discípulos não foi na frente das pessoas, foi quando ele se assentava na mesa para comer. Quando ele partiu o pão, ele ensinou que eles deviam ser servos. Imagino que Jesus estava sentado nesse casamento comendo com a sua família, aqueles poucos discípulos que já estavam ali com ele. E aí Jesus ensina a coisa mais importante para eles. Primeiro é família. Fala para o teu irmão: primeiro é família, depois igreja. Pastor, o que é isso? Você está jogando contra? Não. Eu estou querendo manter aquilo que aprendemos de essência, porque a igreja veio depois da família. Jesus, Deus, quando lá no Éden, ele não construiu uma igreja, ele construiu um homem, construiu um boneco de barro e chamou aquele homem de imagem, de semelhança, soprou o fôlego de vida e da costela daquele homem, da esquerda ou da direita, não importa, mas aqui é para estar ao lado, para andar junto, fez a mulher, e ali se iniciou a família. Jesus não fez igreja A, não fez igreja B ou C. Jesus, ele fez família. E se hoje estamos em uma igreja, é porque primeiro fomos família em Cristo. Muitas pessoas vêm: ah, pastor, a minha família não é cristã, não é convertida. Amém. Deus vai alcançar a tua família. Porque está escrito na palavra que eu recebo essa palavra. Fala assim comigo: eu recebo a palavra de Deus que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué foi colocado à prova de quem verdadeiramente
regia a família dele. O povo estava querendo se desviar. Josué falou assim: vocês fazem o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus. Ele continuou sendo igreja. Continuou sendo igreja. Agora deixa eu fazer uma pergunta e nós vamos encerrar. Se você vê alguém da sua casa se perdendo, sumido por algum tempo, sua filha já saiu de casa assim, ficou um bom tempo fora, e de repente apareceu do nada. No mínimo você vai perguntar o que aconteceu, né? Não, eu acho que você deveria ter, no momento que descobriu que ela sumiu, desapareceu, corre atrás dela, né? Agora olha para o lado dessas cadeiras. Onde estão os teus irmãos? Aonde estão os teus filhos? Aonde estão os perdidos, os famintos, os sedentos? Isso também vale para você que está em casa, a igreja ao qual você serve. Se importamos só em receber aqui, mas esquecemos de quem não está mais na mesa, de quem perdeu a comunhão, de quem está perdido por aí. Se esquecemos dessas pessoas que um dia se assentou do nosso lado para comer junto com Jesus. Porque afinal de contas, eu estou bem alimentado. O que Jesus fez? Jesus saiu da mesa, deixou 99 para trás e foi buscar aquela que havia se perdido. Isso vale para mim, isso vale para você. Se importar com aquele que se perdeu, com aquele que não está aqui conosco, seja dentro da sua família, seja no meio da sua parentela, seja no meio dos seus amigos. Jesus se importou de que não se perdesse nenhum. Ele disse assim: olha, aqueles que o Pai me enviou, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava predestinado para a perdição, que foi o caso de Judas. Mas todos os que vieram a Cristo, Ele não perdeu nenhum. E se Ele disse para que nós venhamos ser e andar e viver como Ele foi, vamos se importar com o perdido, vamos se importar com o faminto. Nós estamos vivendo uma época onde que o governo quer mandar dentro da sua casa. Você sabe disso, sabe? É verdade, mas você não faz nada. As escolas querem doutrinar os seus filhos, e você sabe disso, mas você não faz nada. Pastor, você está dizendo que eu tenho que me revoltar contra isso? Não. Vai dobrar teu joelho, vai orar. Para de comer um pouco, vai jejuar. Vai derramar lágrimas por aqueles que perecem. Se ele faz parte da sua família, você precisa se importar. E é verdade, a gente não se importa com muitas pessoas. Tem gente que passou pela nossa vida e já não está mais. Tem pessoas que Deus afastou. Mas tem aquelas que estão perdidas. Tem aquelas que você sabe que tem que buscar, mas não tem coragem às vezes. Não tem vontade, não tem ânimo. A gente fica se desculpando com as nossas limitações. Se coloque em pé. Eu não quero fazer como Jesus fez. Ó, pastor, fulano de tal parou de vir para a igreja. E eu com isso? Ah, mas ciclano, fulano e beltrano tá assim, tá assado, não vem mais para a igreja. Pastor, você devia tratar. Eu poderia fazer como muitos outros fazem. E eu com isso? Você está entendendo, queridos? Jesus, Ele quer restaurar vinho novo na nossa vida. Jesus, Ele quer transformar aquilo que se perdeu, a alegria de conviver, de relacionamento, em algo bom, agradável, ter prazer. Hoje tem gente que é assim, chega do trabalho, toma banho, janta, vai deitar e dormir só esperando a hora de levantar e sair de casa de novo. Essa semana num culto eu falei com o irmão: ô meu irmão, tudo bom? A paz do Senhor? Paz, pastor. Você está diferente hoje, você está sorridente. É verdade. Eu falei: fiquei sabendo que você começou a trabalhar. É verdade, pastor. Eu falei: como é que tá? Maravilhoso. Como assim? Eu saí de casa.
Eu pensei, meu Deus do céu, o trabalho agora desse homem está sendo uma fuga. Graças a Deus, porque agora eu tenho a oportunidade de colocá-la no caminho de volta. É um escape, é um livramento, mas não é a solução. Se continuar olhando dessa forma, o problema não vai resolver. Ficar menos tempo em casa não resolve teus problemas. É o que a gente chama de fuga, né? Eu tenho que ir para a igreja, tenho que pegar, hoje tem culto, aleluia. Lá na igreja meu pai vai ser a pessoa mais bonitinha. Minha mãe vai cantar, aleluia, vai estar cheio de unção. Uau, meu pai profetiza e acontece. Mas quando chega em casa, liga para o pastor e diz: pastor, por favor, vem aqui orar, porque o cão desceu na terra aqui. Você está entendendo? Nós precisamos analisar nossa vida e ver o que é que se perdeu. Coisas boas que se apagaram, que se acabaram. As frustrações vieram enchendo a tua vida de tanta coisa que você acaba não tendo vontade mais para nada. A minha tia, uma das minhas tias, eu nunca vi uma mulher daquele jeito. Não sei se ela estava assistindo ou não. Mas só falta ela dar comida na boca do meu tio. Não é porque meu tio é grosseiro e estúpido, ele não é isso. Mas porque ela tem prazer em servir o marido. Sabe, queridos, se você se importa com algo na sua vida, Deus se importa também. Eu quero saber se você se importa com aquilo que Deus se importa também. Se eu me importo em cuidar da minha família, Deus se importa. Se eu não estou cuidando da minha família, Deus se importa também. Ou seja, de todas as formas, de todas as maneiras, Deus se importa comigo. Deus se importa com você. E Ele quer transformar. Se você vai estar fazendo algo de errado, coloca a tua vida no lugar. Fala assim: Deus, tem área na minha vida, na minha família que eu não consigo mais. Perdi a voz, perdi a autoridade. Perdemos tantas coisas. Deus, só o Senhor para trazer de volta. Nessa noite você clame para que Deus transforme e traga de volta a alegria. Feche os teus olhos. Fala com Deus nessa noite. Pede para Ele trazer de volta a alegria para a tua família. Trazer de volta o prazer de estar reunido, estar assentado. Talvez o pior momento que você viveu com a sua família foi no Natal, reuniu parentela e lá só teve briga, só teve discussão, só teve falatório. Cada vez que você tenta uma reaproximação, só resulta em briga, só resulta em problemas. E é só Deus para mudar essa circunstância. E nós temos uma oportunidade hoje de Deus transformar tudo o que se acabou em algo novo, em algo melhor do que esperávamos, em algo maior do que planejamos, ou do que pedimos e pensamos, segundo a palavra de Deus. Deus quer devolver a alegria para a família. Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, porque eu sei que só o Senhor pode fazer com que a nossa vida seja mudada e transformada no nosso caráter, e que possamos, Senhor, refletir isso, Pai, de dentro para fora, a começar dentro das nossas casas. Que nós possamos ter atitudes, por mais que sejam contrárias à nossa vontade, mas que vai trazer benefícios para a nossa família. E Pai, por favor, Pai, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, a nossa vontade em voluntariedade. Que não seja necessário, Pai, que nós venhamos ver, ou se colocar no lugar do próximo, mas para que voluntariamente, Senhor, nós venhamos nos oferecer a servir a nossa família, a servir aos nossos irmãos, a nossa esposa, o marido, os filhos, ó Deus. Que nós possamos ter compaixão e misericórdia daqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que se assentam conosco na mesa. Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo haja transformação.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor me mostra, Pai, nesta noite, um vaso na mão do oleiro, e o Senhor está refazendo tudo de novo. Eu vejo, Senhor, meu Deus, meu Pai, o barro nas tuas mãos. Eu vejo os dedos trazendo a moldura, a forma, dando formato outra vez em algo que estava apagado e perdido. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem guardado, Senhor, o nosso casamento, tem guardado os nossos filhos, tem guardado a saúde. E mesmo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que andemos no vale de sombra e de morte, o Senhor está conosco e por isso que nós não temeremos. Pai, te agradecemos, ó Deus, Pai, porque o Senhor faz essas coisas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, todo vale, Senhor, meu Deus, todos os caminhos tortos sejam endireitados, os caminhos tortuosos sejam aplainados, os lugares desnivelados sejam anivelados nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, trazendo equilíbrio para dentro da nossa casa, trazendo equilíbrio, Senhor, meu Deus, meu Pai, para a nossa vida espiritual, trazendo equilíbrio, Pai amado, na nossa vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, profissional, familiar, parentela, que haja equilíbrio, ó Deus, nesta noite, que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, sentir, Pai, aquilo que os teus filhos estejam sentindo, porque só assim, Pai, teremos compaixão, que possamos voltar a fluir, Senhor, nesse tempo de purificação, nesse tempo, Senhor, meu Deus, meu Pai, de descanso no Senhor. O Senhor venha, meu Deus, meu Pai, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para aqueles, Senhor, que estão ao nosso derredor. Porque a Tua palavra diz, Deus, que primeiro são os da casa. Por isso, Deus, nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém.